Você é daquelas pessoas que diz, olha, senhor bispo, eu tenho certeza que recebi o Espírito Santo. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Agora a pergunta é, o que fazer daqui para frente? Já que você recebeu a presença de Deus, Deus está dentro de você, o que fazer daqui para frente? Marcos 15, versículo 16 fala, olha aí, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Após o recebimento do Espírito Santo, a ordem é o ide, ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas vamos devagar. Quando a Bíblia diz ide por todo o mundo, significa dizer que eu não posso estar limitado a um espaço geográfico. Eu não posso estar limitado apenas a uma província, a um país, a um continente. Ir por todo o mundo é todo mundo. Aí cai por terra a questão do nacionalismo. Porque Deus quer que eu pregue para o chinês, que eu pregue para o português, que eu pregue para o brasileiro, para o americano, para o indiano, que eu pregue para todo mundo. O nosso Senhor Jesus, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E quando nós falamos toda a criatura, nós vamos abrir um leque, porque você tem familiares, você tem vizinhos, você tem colegas de trabalho, você tem aí o seu patrão que não conhece a fé, você cruza com pessoas na rua. Então é toda criatura. Não importa se ela é pobre ou é rica, se ela é empresária ou comerciante, não importa quem é a criatura. A palavra de Deus tem que chegar a essa pessoa. Se nós estamos revestidos do Espírito Santo, então não há barreira, tanto no contexto de espaço, no contexto geográfico, como no contexto da pessoa. Por isso o homem de Deus, a mulher de Deus, ela investe no seu ministério no sentido de levar a palavra a todos. Se eu tiver que aprender a falar o francês, eu vou aprender a falar o francês para que os franceses consigam ouvir a palavra de Deus. Se tiver que aprender a falar o inglês, eu vou aprender a falar o inglês, o mandarim, e vamos em frente, não importa a língua. Porque Deus manda, Deus diz, ide. Não é um pedido, é uma ordem. Ele disse, ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aí ele continua dizendo o seguinte, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, eu levo a palavra. Se a pessoa vai crer ou não, problema dela, mas eu levo a palavra. Aquele que crê será salvo e aquele que não crê será condenado. Mas eu preciso levar a palavra. Eu preciso levar aquilo que Deus me deu, compartilhar aquilo que Deus me deu. O problema é que muitos dizem ter o Espírito Santo, mas não têm o desejo do ganho de almas. A pergunta é, será que a pessoa de fato foi batizada com o Espírito Santo? Será que ela recebeu o Espírito Santo? E eu não me refiro à questão do título em si, porque o nosso Senhor Jesus, ele não está dizendo, olha, depois que vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão pastores, vocês serão bispos, vocês serão apóstolos. Não, ele não disse isso. Ele apenas disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então, o senhor, a senhora não precisa ser pastora ou reverendo para pregar a palavra. A partir do momento que você recebe o Espírito de Deus, você está habilitado a levar a palavra de Deus. Essa palavra você leva a toda a criatura porque o Espírito Santo lhe usa os seus lábios,
a sua boca para anunciar. Esse é o grande objetivo. E há quem vai crer, há quem vai aceitar, há quem vai se batizar, há quem vai se arrepender. Mas eu tenho que cumprir o propósito de Deus, que é o de ganhar almas, o de levar a palavra. O desejo e o propósito de cumprir o ID. Deus quer que eu cumpra o ID. Ainda diz o seguinte: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Você vê que o Espírito de Deus é o que dá condições da pessoa expulsar os demônios, curar os doentes, levar a palavra de Deus se materializar na vida das pessoas. Você entende? Quando as pessoas são curadas, são libertas, quando as pessoas se confrontam com maravilhas, milagres, tudo isso é obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está dentro da pessoa que está sendo usada naquele momento para curar, libertar e salvar. Quem é essa pessoa? É aquele que recebeu, é aquele que foi batizado. Por isso, a importância de você receber o Espírito Santo, de você ser selado, selada com o Espírito Santo. Essa é a condição, meu amigo e minha amiga, para se fazer a obra de Deus. Você não faz a obra de Deus apenas porque tem uma formação teológica. Você não faz a obra de Deus apenas porque você leu a Bíblia. É muito importante estudar a Bíblia. É muito importante ter uma formação teológica. É uma ferramenta que você precisa, sim. Mas mais do que isso, você precisa da unção que vem de Deus. Você precisa que o próprio Espírito Santo lhe use. Use a sua boca. Use você como instrumento vivo nas mãos dele. Porque se Deus não lhe dirigir, meu amigo, essa formação não vale de nada. Você vai encher as pessoas de informações, mas a vida dessas pessoas não vai mudar. Não vai. E há pessoas que, infelizmente, estão aí, ouvem a palavra, a vida não muda porque simplesmente recebem informações. Conhecimento teológico, conhecimento da Bíblia. Mas o poder de Deus não está a se manifestar. E nós precisamos mostrar o poder de Deus, o poder da fé, o poder que cura, que liberta, que salva, que transforma, que leva a pessoa a refletir sobre a sua vida, sobre a sua salvação. É isso que nós precisamos fazer, meu amigo e minha amiga. Ir cumprir o ID. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Já segue o Facebook do Bispo Alberto II? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto II e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.